Salve, torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que tudo esteja bem com você, amigo e inscrito aqui do nosso canal. Torcedor, é o seguinte, o Vasco agora vai fazer uma sequência dificílima. Vai começar pelo jogo contra o Cruzeiro e também contra o Palmeiras. E depois teremos o jogo contra o Porto Cabelo. Na Sul-Americana, depois teremos o jogo contra a equipe do Vitória pelo Campeonato Brasileiro. E depois teremos aí o jogo contra o Lanús, lá na Argentina. Uma sequência de 5 jogos aí, jogando longe daqui do Rio de Janeiro, longe do Caldeirão. E quero saber a opinião de vocês. Dá para ganhar quantos jogos desses 5 confrontos aí que o Vasco terá longe daqui do Rio de Janeiro, longe da capital? Galera, na minha opinião, sendo aqui muito sincero, dá para fazer jogo sim contra a equipe do Cruzeiro, jogando lá no Parque de Sabiá, né, Uberlândia. Vasco tem muitos torcedores. No interior de Minas, né? Uberlândia é uma cidade que tem muitos torcedores aí do Vasco, e o Vasco tem que tirar proveito dessa massa da torcida vascaína que vai estar lá apoiando. Com certeza vai lotar a parte destinada aí para a torcida do Vasco, né? E cara, dá para ter jogo contra a equipe do Cruzeiro, dá para pontuar, dá para buscar a vitória contra a equipe do Cruzeiro. Apesar do Cruzeiro ter ganho aí do Bahia de 3-0, jogando no Mineirão. Se eu não me engano, esse jogo foi no Mineirão, né? Que o Cruzeiro ganhou do Bahia, né? Então, no caso, o Cruzeiro vai estar jogando num estádio que não é o estádio que ele costuma mandar seus jogos, né? O Cruzeiro costuma jogar na capital, né, de Minas Gerais, Belo Horizonte, no estádio do Mineirão. E no caso, o Vasco tem que tirar proveito, porque vai ser um estádio aí diferente, interior de Minas, outro clima. O Vasco vai ter uma torcida muito forte, muito apaixonada. A galera de Uberlândia vai colar, a galera vascaína vai colar nesse jogo e vai estar lá apoiando o Vascão. Já contra o Palmeiras, vamos jogar no Distrito Federal, Brasília, galera. No estádio do Mané Garrincha, chamando de Campo do Vasco. Mas teremos aí o Mané Garrincha meio a meio, metade palmeirense, metade vascaínos. Então será basicamente um campo neutro aí para o Vasco. E no jogo contra o Porto Cabelo, a gente não conhece. O Vasco nunca jogou contra o Porto Cabelo na Venezuela. Para ser sincero, é a primeira vez, né, que o Vasco enfrenta o time do Porto Cabelo na história. É um time novo, né, da Venezuela, que dizem que está sendo investido altos valores aí no time do Porto Cabelo. É um time que fez uma escala entre Série C, Série B, Série B, Série A, até conseguir chegar aonde chegou na Sul-Americana, né, na fase de grupos. Então, é um time que é novo no cenário nacional da Venezuela, e é um time que é novo também no cenário internacional, né? No caso aqui do nosso continente, né? É um time novo no cenário daqui da América também, né? Da Sul-Americana. Não sei se o Porto Cabelo já disputou alguma vez na sua vida, na sua história, uma Libertadores. Mas enfim, o assunto aqui não é falar sobre o Porto Cabelo. Então vamos seguir, que depois da viagem aí para Venezuela, que o Vasco vai enfrentar o Porto Cabelo,
o Vasco fará uma partida dificílima contra a equipe do Vitória lá em Salvador, galera. Vai contando aí, com o Vitória já será aí 4 confrontos que o Vasco terá longe do Rio de Janeiro. E o Vitória é um time muito difícil, um time muito bem treinado pelo Carpini. O rubro-negro baiano vai fazer de tudo, né, para fazer seu mando de campo ter aí uma certa vantagem, né, a seu favor. E o Vasco tem que entrar ligado, tem que procurar em busca dos 3 pontos aí, porque o Vitória tá brigando lá embaixo no Campeonato Brasileiro. Mas é um time muito bem treinado pelo Carpini, e se o Vasco não jogar bola, não correr, não ir em busca dos 3 pontos, acabar vacilando aí, né? O Vitória vai tirar proveito e vai tentar ganhar, ou no mínimo pontuar aí, né? Segurar um empate contra o Vasco jogando no Barradão, lá em Salvador. E depois, para fechar essa sequência aí de 5 jogos longe de São Januário, o 5º jogo e decisivo será contra a equipe do Lanús lá na Argentina, galera. Aí esqueça comentários, esquece tudo. O foco da possível classificação em primeiro lugar do Vasco na Copa Sul-Americana 2025 passa muito desse confronto decisivo, desse confronto direto contra a equipe do Lanús jogando lá na Argentina. E o Vasco tem que jogar muita bola para tentar ao menos segurar o Lanús lá na Argentina, que os caras vão vir com tudo, vão tentar passar o carro em cima do Vasco. Se o Vasco entrar com essa postura que jogou no segundo tempo em São Januário contra a equipe do Lanús, no jogo de terça-feira agora, né? O Vasco vai se complicar muito contra a equipe do Lanús. O Vasco vai ter que puxar todas as suas energias, todas as suas forças. Alô, preparador físico aí do Vasco, pelo amor de Deus, toma tendência. Prepara esse time aí minimamente para correr os 90 minutos lá na Argentina, que vai ser o jogo. Espero que seja, né, um jogo animado lá e cá, mas que o Vasco não fique com a bunda lá atrás, não fique recuado, não fique oprimido, só se defendendo aí para segurar resultado, para segurar empate. Que o Vasco seja letal e decisivo e procure jogar para cima, e que aproveite aí os espaços que o Lanús vai ceder aí, que vai ser jogo para contra-ataque, vai ser aí o melhor esquema possível, o melhor estilo possível de jogo que o Vasco tem. Na minha opinião, o time do Vasco é um time que tem algumas características ali de posse de bola, mas também é um time que, quando joga no contra-ataque, joga no modo contra-ataque, funciona muito bem. Se a bola chegar ali no Verratti, uma bola ali de contra-ataque, que algum jogador ali, né, laterais ou pontas, conseguir arrastar essa bola ali até na linha de fundo, cruzar para o Verratti vai tirar proveito e pode ajudar muito aí com gols aí contra a equipe do Lanús. E de repente o meio campo funcione, né? Alguma jogada pelo meio de campo funcione, alguma jogada de infiltração ali, e a bola chegue no Verratti, ou até mesmo o Felipe Coutinho ou o Nuno Moreira consiga ali criar alguma jogada, tabela, triangulação ali, infiltrações para tentar ali surpreender o Lanús fazendo gols ali. E, cara, fechou aí as 5 partidas que o Vasco vai ter decisivo,
jogando longe de São Januário. Teremos aí 5 jogos aqui no Rio. O Vasco vai pegar Fortaleza, o Vasco vai pegar o Fluminense, no caso o mando será do Fluminense, mas vai ser no Maracanã. Tem um jogo do Melga também. Mas isso aí a gente vai conversar depois dessa sequência, para a gente não perder o foco aqui, porque o tema principal desse vídeo de hoje, eu não anunciei para vocês no começo do vídeo, mas o tema principal do nosso vídeo é sobre renovações de contrato. Claro que falamos, né, dos confrontos aí que o Vasco vai ter, dificílimos. Agora vamos entrar aí no tema de renovações, porque o Ryan renovou com o Vasco e eu não tinha falado, já cheguei a comentar sobre essa informação, mas não tinha vindo aqui confirmar, e agora é oficial. O jogador Ryan, ponta direita e centroavante do Clube de Regatas Vasco da Gama, renovou seu contrato até o fim de 2026. Isso mesmo, Ryan tinha um contrato com o Vasco até o final de 2025. Agora, no meio do ano, o Ryan já poderia assinar um pré-contrato aí com qualquer equipe do futebol mundial, tanto aqui do Brasil, quanto também qualquer equipe do futebol europeu, asiático, futebol americano. Só que, como o Ryan, no caso aí, né, a vontade do jogador e também a vontade de seu pai prevaleceu de estar renovando com o Vasco. O Ryan e seu pai querem demonstrar aí que tem uma certa consideração aí com o Vasco, né? Demonstraram isso na renovação, dando prioridade aí para renovar com o Vasco, porque ele poderia muito bem sair de graça para qualquer clube agora no meio do ano, quando se encerra seu contrato com o Vasco. E foi isso que aconteceu. O empresário do jogador negociou, né, com o Vasco. O Vasco também já estava negociando com o empresário do Ryan, né, no caso. E a situação é o seguinte: o Ryan vai ser jogador do Vasco até o fim de 2026 e a multa do Ryan gira em torno de 40 milhões de euros, galera. Muita grana, 40 milhões de euros será a multa do Ryan. O Ryan também vai ganhar aí um aumento, né, no seu salário, que quando a multa rescisória aumenta, consequentemente, os salários também aumentam. Então o Ryan vai ganhar uma bolada aí. Não tem aqui números de quanto será o salário do Ryan, mas o Ryan deve ganhar no Vasco atualmente uns 200 conto aí, não, uns 200 mil, 200 e poucos mil nessa faixa aí. Acho que não passa de 300 mil o salário do Ryan e também não é menos do que 200 mil. E no caso, a multa rescisória gira em torno de 40 milhões. Ainda não tem esse número exato, mas é nessa faixa aí de 40 milhões. Cara, o Ryan não vai sair por 40 milhões, vamos ser sinceros aqui. Acho que se chegar uma proposta aí na casa dos 20 e poucos milhões aí, até 30 milhões, o Vasco pode estar vendendo o Ryan. E a situação de porcentagem dos direitos econômicos aí do Ryan, o Vasco tem cerca de 80% e 20% fica entre o Ryan e seu empresário. Essa situação, né, é um pouco diferente do que no antigo contrato que o Ryan tinha, que foi aí seu primeiro contrato aí dos profissionais com o Vasco. Se eu não me engano, o Vasco tinha 100% do Ryan, mas após essa renovação que o Ryan teve com o Vasco, né, meio que foi uma renovação aí
assim, mais por consideração, né, do jogador com o Vasco, mais para retribuir tudo que o Vasco fez por ele. O Ryan está renovando com o Vasco, o Ryan poderia muito bem ter ido embora. Então, nessa situação aí de negociações de renovação, da nova renovação, né, no caso, esse novo contrato, o empresário do Ryan e o Ryan também conseguiram aí aumentar, né, esse percentual aí dos direitos econômicos junto aí ao Vasco, né, que era o detentor de 100%, agora fica 20% aí pro Ryan e pro seu empresário. Não sei dizer se é tudo do empresário ou se tem alguma empresa por detrás aí desses direitos econômicos do Ryan, mas a princípio fica ali entre o Ryan e o empresário dele, né? Também não sei se é tudo do Ryan, os 20% aí dos direitos. Eu sei que o Vasco tem 80%, em caso de uma venda aí o Vasco vai ficar com 80% da venda do Ryan e 20% será destinado aí ao Ryan e seu empresário. E agora, galera, vamos falar do Léo Jardim. Léo Jardim, após a partida contra o Lanús em São Januário, Léo Jardim deu a entrevista ao GE, né? Essa entrevista eu não cheguei a ver, mas depois eu acabei vendo aí, né, nas informações. Sempre a gente fica procurando ali uma informação aqui, outra ali, pra gente estar vindo aqui opinar no nosso canal. E o Léo Jardim falou que está muito confiante na renovação com o Vasco, mas revelou, né, que tem desejo de renovar. Toda aquelas palavras de jogador que parece que tá cagando e andando para renovar, né? Mas deixa ali um sentimento ali, né? A palavra dele deixa a gente pensar que é um sentimento de que ele tá muito afim de renovar com o Vasco, tá na expectativa, isso, aquilo, outro. Mas, na minha opinião, ele falando, né, que está muito confiante nessa renovação, é apenas por falar, cara. É apenas por falar mesmo, entendeu? Se o Vasco não abrir os olhos aí, o Léo Jardim pode até mesmo procurar outro rumo aí, né? Mas calma, porque também não será fácil do Léo Jardim assinar qualquer outro clube e sair do Vasco, porque tem um gatilho no seu contrato com o Vasco, que em caso do Léo Jardim participar de 60% dos jogos do Vasco no ano, 60% dos jogos no ano, terá renovação automática, galera. Então, essa renovação será até 2027, galera. Uma renovação automática do Léo Jardim com o Vasco em caso de 60% das partidas aí. O Léo Jardim conseguir bater essa meta, que não será difícil, porque o Léo Jardim é fominha, joga todos os jogos do Vasco. Se eu não me engano, esse ano aí o Léo Jardim participou de todos os jogos do Carioca, só não participou das 2 primeiras rodadas. O Daniel Fusato participou da estreia do Vasco no Carioca e do segundo jogo. Depois já foi o time titular, né? Se eu não me engano, Léo Jardim só não participou de 2 jogos aí no Carioca. No Brasileirão, já vamos encaminhar para a 6ª rodada. E o Léo Jardim jogou as 5 rodadas. E na Sul-Americana, o Léo Jardim jogou as 3 rodadas aí. Se você fazer um cálculo mínimo, já foram mais de 20 jogos aí que o Léo Jardim fez no ano, galera. No ano de 2025. 20 e poucos jogos aí nessa faixa. E, cara, até o final do ano, o Vasco vai ter aí, contando, se passar de fase na Copa do Brasil, Sul-Americana,
e as rodadas do Campeonato Brasileiro, que são 38 rodadas aí. Já foram 5. São 33 jogos aí do Brasileirão. E vamos supor que se o Vasco chegar na final da Copa do Brasil, na final da Sul-Americana, dê aí mais 10 jogos aí, 43 jogos nessa faixa aí. Vamos fazer uma conta aqui só para ter uma base. Vamos supor que se o Léo Jardim jogar mais 25 partidas aí, desses 40 jogos, 43, 40 jogos aí, vamos supor. Isso vai chegando na final. Se o Léo Jardim fizer aí 25 partidas, já vai ter o seu contrato renovado automaticamente com o Vasco. Essa é a situação, galera. É só fazer uma conta. De 100 partidas, o Léo Jardim tem que participar 60, porque significa 60%. Esse é o gatilho que tem no contrato do Léo Jardim com o Vasco, galera. E esse gatilho foi na época aí do Paulo Brax, né? Quando contratou o Léo Jardim da Europa para vir jogar no Vasco. O Paulo Brax aí foi muito inteligente em botar esse gatilho. Parabéns aí pro Paulo Brax e boa sorte para ele no seu novo clube, né? Paulo Brax, se eu não me engano, tá no Galo. E é isso. Galera, o Léo Jardim, pra gente não deixar aqui passar nada sobre essa situação de renovação. A entrevista que ele deu ao GE, que estava muito confiante numa possível renovação, mas o foco dele agora é a Copa Sul-Americana, que o Vasco tem que melhorar, principalmente após esse empate dentro de casa, melhorar seu desempenho nos jogos fora do Rio de Janeiro na Sul-Americana, para tentar se classificar em primeiro na fase de grupo da Sul-Americana. E o foco do Léo Jardim é o Vasco no momento, e ele não está com a cabeça na renovação, segundo ele próprio deu em entrevista ao GE. Mas até aí tudo bem, né? A gente pode até, de certa forma, acreditar nas palavras aí do Léo Jardim. Mas tem um outro ponto que é bom a gente tocar aqui, que o Vasco procurou o Léo Jardim no ano passado, em dezembro, para renovar seu contrato. Fez uma proposta para o Léo Jardim, mas o Léo Jardim não renovou em dezembro com o Vasco. O Léo Jardim não aceitou a proposta que o Vasco fez. E agora, no final de janeiro, o Vasco fez uma proposta melhorada aí para o Léo Jardim, né? Um salário maior, luvas, tempo de contrato, tudo isso. Lembrando que o Vasco também tem umas pendências aí com o Léo Jardim, em situação aí de luvas, né? E eu também não vou chegar aqui e vou afirmar, mas o Vasco deve um negocinho aí pro Léo Jardim. Não sei exatamente se é luvas, mas a princípio eu acho que é luvas que o Vasco deve. E de repente essa situação dessa dívida aí também é um ponto que pode estar atrapalhando na renovação do Léo Jardim com o Vasco. Mas, voltando a falar, o Vasco fez uma proposta, uma nova proposta. Fez uma proposta em dezembro, fez uma nova proposta em janeiro. E essa proposta de janeiro, um salário aí muito bom. Vamos supor que o Léo Jardim recebe aí em torno de 400 mil. É isso aí mais ou menos o salário dele, 400 mil que ele recebe no Vasco. Vamos supor que o Vasco fez uma proposta aí de 700 mil, 750 mil. É mais ou menos isso a informação que eu tive. Mas é uma informação que eu não posso vir aqui afirmar, que não é oficial, não é uma informação do Vasco. Então, só para a gente ficar aqui ciente e ficar atento, que o Vasco fez uma proposta muito boa no final de janeiro, e o Léo Jardim ainda não deu a resposta aí sobre a renovação
e já estamos no mês 4, caminhando aí pro mês 5, né? Já vai fazer 4 meses aí que tá essa novela de renovação do Léo Jardim com o Vasco. Mas lembrando que tem aí o gatilho dos 60% dos jogos do Léo Jardim no ano, né, pelo Vasco. Caso bater essa meta, já renova até 2027. Então, de qualquer forma, estamos seguros e vamos aí torcer para ter um desfecho feliz, né? Assim como o Léo Jardim falou também, que vai torcer para ter um desfecho feliz. Tá muito confiante. Eu também estou confiante na renovação dele com o Vasco, mas se caso ele fizer birra aí, vai renovar automaticamente. Não vai ter o que ele fazer, né? Ele não vai inventar de se lesionar para não jogar, começar a frangar para não participar dos jogos, para não acabar batendo essa meta aí dos 60% dos jogos, porque o Léo Jardim é um goleiro que está sendo muito bem visto, é um goleiro que teve passagem aí pela seleção brasileira, ele está muito valorizado, fez uma atuação aí muito boa contra a equipe do Flamengo, fez ali defesas milagrosas, né, naquele segundo tempo ali, que o Vasco não jogou merda nenhuma. Essa é a minha opinião, o Vasco só jogou no primeiro tempo. E o Léo Jardim foi o principal jogador do Vasco ali no segundo tempo e o jogador que deu aí o resultado, né, pro Vasco de não ter sofrido nenhum gol ali no segundo tempo do Flamengo e consequentemente a gente ganhamos um pontinho, né? Seguramos um empate aí, que é muito pouco para nossa história. A gente é acostumado a ganhar do Flamengo, não de ficar empatando ou perdendo pros caras. Mas é isso, galera. É isso. A gente deixou aqui bem claro como é que foi a situação aí da renovação do Ryan e agora do Léo Jardim. Para você ter ciência aí, tá tudo sob controle, tá tudo tranquilo até o momento. Mesmo o Léo Jardim não renovando, ele pode renovar jogando, simplesmente só jogando, só agarrando aí, né, no gol do Vascão, ele já pode renovar automaticamente com o Vasco, sem precisar assinar nada, sem precisar aceitar nada. É o gatilho ali do contrato que o Paulo Brax fez. E é isso, torcedor. Espero que vocês tenham gostado aí das informações. Deixa aquele likezão, não esquece de se inscrever se você não for inscrito. Fortalece nosso canal, tamo junto aí, fica com Deus. Saudação vascaína. E vamos que vamos. Vamos pra cima. E agora o nosso foco já é Brasileirão de novo. Amanhã a gente vai falar muito aqui sobre o jogo Vasco e Cruzeiro, Cruzeiro e Vasco. E tamo junto aí, fica com Deus. Saudação vascaína.